Se você estuda física ou matemática e sente que perdeu foco para leituras longas, esse vídeo aqui ele não é sobre produtividade, é sobre conseguir continuar estudando. Quem estuda física e matemática sabe que chega um ponto em que o problema não é nem entender, é simplesmente aguentar o texto. Depois de algumas horas de leitura e exercícios, o cérebro simplesmente começa a rejeitar qualquer coisa que a gente tenta aprender e isso gera frustração, a gente sempre passa por essas coisas, e normalmente a resposta é sempre forçar o foco, a gente tenta encontrar técnicas e rotinas e pomodoros e coisas diferentes. Eu sei que é comum a gente passar por essas fases, eu passei por isso também, e no meu caso isso só piorava muito mais minha relação com os estudos, porque eu entrava nesse ciclo de eu estou indo bem, começo a estudar, estou indo bem, depois eu não consigo mais absorver nada, eu tento mudar a rotina, tento mudar o pomodoro, mudar intervalo, a gente fica atrás de técnicas de estudo e não resolvia nada, então vinha a frustração, isso acabava virando um ciclo, né, a gente fica rodando sem conseguir progredir um pouco, depois vem frustração, aí depois arruma motivação e tenta de novo. E aí o que mudou isso pra mim, foi o que eu lia fora da física, que no meu caso é a ficção. E eu descobri que a ficção ela me devolveu coisas que o estudo técnico, eu diria, ele vai drenando aos poucos da gente. A gente acaba mergulhando, seja às vezes dentro da faculdade ou estudando pra uma prova específica, a gente só lê livros daquele assunto específico, é um estudo mais técnico. E eu acho que isso vai drenando um pouco da gente, assim, e isso aqui não é produtividade, sabe, eu acho que é uma questão de recuperação cognitiva. Depois de horas de estudo, você poder sentar e ler alguma outra coisa que vai te fazer bem. Eu senti que a ficção teve isso pra mim, ela devolveu coisas que esse estudo técnico foi drenando. E a gente sabe, de fato, a leitura ela faz muito bem. E eu acho que a gente entra nessa corrida, às vezes, da produtividade mensurável, de pomodoros e técnicas de estudos, rotinas perfeitas, que a gente acaba deixando um pouco da leitura por prazer de lado, a gente acaba esquecendo dessas coisas que fazem bem pra gente. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês era essa discussão, falar um pouco dos livros, né, que eu li ao longo desse ano que me ajudaram nessa jornada. O primeiro livro é esse aqui, O Problema dos Três Corpos, que eu achei excelente. É um livro que vai trabalhar a sua imaginação de uma forma absurda e ele é simplesmente muito bom. Eu adorei, foi um alívio muito bom nas minhas rotinas de estudo, sempre parar nas minhas pausas e ler um pouquinho dele. O segundo livro também, que eu gostei bastante, é esse aqui, O Flores para Algernon. É um livro curto, mas ele tem uma continuidade e eu acho que ele vai treinar algo essencial, assim, na gente, que é acompanhar uma evolução gradual, sem dispersão. A história dele é muito boa, eu realmente gostei bastante. E eu acho que para quem quer começar a ler ali, quem perdeu esse hábito de ler e quer incluir um livro ali dentro da sua rotina, eu acho esse aqui é muito legal. Ele é bem tranquilo mesmo de ler. E o terceiro livro é esse clássico aqui, que é O Médico e o Monstro. Ele é um livro curto, mas ele é denso, ele te obriga a uma leitura cuidadosa e eu gostei bastante. Ele é um clássico e só por isso ele tá aqui nessa lista. E esses foram os livros que me apoiaram ao longo desse ano. Foi um ano bem intenso, eu diria, com o final da graduação em física, mais entrega de TCC, mais uma prova de mestrado. E uma coisa que eu fui percebendo ao longo do ano é que conforme eu lia, é uma coisa bem óbvia, eu acho, mas a gente acaba esquecendo, conforme eu lia, eu tinha cada vez mais resistência para os meus estudos. É como se a minha resistência à dispersão, eu diria, né, como se a minha concentração ela fosse aumentando, porque
a leitura treina justamente a concentração. Então, ao longo do ano, eu fui percebendo essa mudança e essa melhora. Eu consegui encaixar esses alívios cognitivos entre minhas sessões de estudo, e foi uma evolução que eu pude acompanhar ao longo do ano, que cada vez eu conseguia ter sessões de estudo mais longas, né, as sessões de estudos conseguiam ficar cada vez mais longas, sem eu chegar no final do dia com uma dor de cabeça, ou sem ter essa sensação de que não estava mais conseguindo absorver aquilo que eu estava estudando. E aí, com isso, no meio desse caminho, eu tive que lidar com outro problema, que foi como não procrastinar com isso, sabe. Foi algo que eu tive que lidar também. Como eu gostava muito das leituras, às vezes eu queria parar de estudar para ler, ao invés de incluir isso ali como um suporte aos meus estudos. E eu acabei fazendo assim, eh, 20 a 30 minutos entre cada sessão de estudo ali, quando eu parava para descansar, eu pegava um livro para ler e nunca deixava no horário principal dos meus estudos, e sempre mantendo um livro por vez, não tentava ler 2 livros. Eu acho isso loucura demais pra mim já. Então era um livro por vez, estava ali estudando, fazia uma pausa em vez de ir para o Instagram ou qualquer coisa assim, eu parava pra ler um pouco. Isso, não sei, é como se baixasse o estresse, e quando eu voltava pra sessão de estudo, eu voltava com mais energia, com mais ânimo e conseguia seguir, assim, estudando por mais tempo. E eu deixo esses livros como recomendação, eu gostei bastante deles. Caso vocês não conheçam ainda, eu deixo o link na descrição. Mas eu acredito que qualquer livro serve, você só precisa encontrar algo que te dê prazer de ler e que faça bem para sua cabeça, porque às vezes nós esquecemos essas coisas simples que é ler e focamos muito mais em rotinas e métodos e coisas desse tipo. E nos próximos vídeos eu quero voltar para algo mais prático, tentar resolver exercícios dos livros soviéticos, que é essa série que tá rolando aqui no canal, e mostrar não só a conta, mas o tipo de raciocínio que era exigido para resolver esses problemas, né. Porque a ideia aqui vai ser usar esse material soviético para discutir como se formava o pensamento físico naquela época e o que que dá para a gente trazer para os dias de hoje também. Então deixe aí nos comentários o que que você acha dessa ideia e até a próxima.